projeto Barracão surgiu por um convite que eu fiz a uns amigos no final de 2017, que entre colocar um misturado de coisas, mas entre elas, principalmente, eu precisava de um objeto de estudo para um TCC em ensino informal de música e também uma vontade de fazer alguma coisa por aqui para não ficar só eu estudando sozinho, sem conseguir multiplicar aqui no lugar onde eu moro as coisas que eu tenho na cabeça. E eu coloquei todo mundo para tocar. Milagrosamente foram aparecendo instrumentos, a gente foi achando instrumento na rua, a gente foi ganhando instrumento, os instrumentos foram aparecendo. E a gente foi montando som e durante o ano de 2018 a gente passou estudando bastante, estudando ritmos, estudando coisas de leitura rítmica, teoria musical, exercícios com a voz. Recebemos visitas aqui, Alba Lírio, Glaucus Links, recebemos uma galera aqui. E esse ano de 2018 dele saiu um produto musical, que é esse produto musical que a gente está circulando aqui em 2019 com ele. Eu sou Marlúcia Santos de Souza, sou uma das coordenadoras aqui do Museu Vivo do São Bento. Sou historiadora, pesquiso aqui a história da Baixada Fluminense desde a década de 80, 1980. E aqui o Museu Vivo do São Bento, ele é um museu de percurso e ao mesmo tempo ele é um museu de território. Ele carrega nele várias tipologias, museu comunitário, ecomuseu. Porque aqui nesse território nós estamos dentro de uma unidade de conservação ambiental municipal, que é a APA São Bento. Então ele tem esse perfil de trabalhar com os patrimônios ambientais, mas ele é um museu de território, então ele pensa um território determinado, que é o território da fazenda, da antiga fazenda do Iguaçu. Ela foi uma das mais importantes fazendas coloniais da cidade do Duque de Caxias. Só para você ter uma ideia, ela vai atingir as fronteiras do bairro hoje do São Bento, Parque Fluminense, Ivona, Lote 15, Belfor Roxo, Babi, bairro do Amapá, Pilar, vai pegar onde hoje está Reduque, onde hoje está o lixão do Jardim Gramacho. Então ela era gigantesca, mas o que tem também peculiar nela é que ela também se tornou uma fazenda que foi entregue para a Ordem do São Bento. Então a Ordem do São Bento recebe doações de terras aqui e compra outras. Então são eles que ampliam as fronteiras dessa fazenda. Mas então os beneditinos assumiram essa fazenda em 1591. E eles vão administrar essa fazenda até 1922. Olha que longa duração nas mãos de uma ordem religiosa do Rio de Janeiro. Então, na verdade, ela foi uma primeira fazenda dessa ordem. Quando ela acaba de chegar, ela chega aqui em 1591 no Rio de Janeiro. E essa aqui vai ser uma das primeiras propriedades, unidades produtivas da ordem. Então, contar a história da ordem é contar a história da cidade do Duque de Caxias, é contar a história da própria ordem do São Bento no Rio de Janeiro, é pensar aqui como que é uma peculiaridade, né? Como era a escravidão dentro de uma fazenda de uma ordem religiosa. Então tem tudo de interessante. Antes da fazenda pertencer à ordem, ela pertenceu a Cristóvão Monteiro, que foi um cara do alto escalão da coroa portuguesa. Com essa apresentação, que dura de 50 minutos a 1 hora, com músicas autorais, músicas nossas, desenvolvidas lá nesse processo de aprendizado, intervenções poéticas e tudo mais, a gente faz o que a gente está afim, na verdade. E em 2019 a gente circulou, as pessoas viram a gente fazer isso e se dispõem a ajudar, a entrevistar, a querer saber o que é. A gente fez uma vaquinha que conseguiu cerca de R$8.000 para finalizar a construção da nossa sede ali, porque durante esse ano de 2018 a gente ficou dentro do barracão, de um terreiro de candomblé,
que é o terreiro da minha avó biológica, que era o lugar que tinha para fazer, para reunir essa galera que tinha instrumentos e tal. E a gente ficou alojado praticamente 2018 inteiro no barracão da minha avó. Então é importante cuidar dessa liberdade, mostra um novo caminho, mostra a arte, a música quanto arte, quanto um caminho mesmo, uma escolha para a vida, né? Também a gente traz o diálogo sobre o território, a gente fala muito sobre a preservação do lugar e o quanto isso nos pertence. Acho que isso é bom porque abre os olhos da comunidade, né? As pessoas que desmerecem o seu próprio lugar. Ver a gente valorizando, gente vindo de outros lugares da Zona Sul, de Niterói, para estudar música aqui, que talvez dê uma perspectiva melhor sobre o lugar para as pessoas que moram aqui mesmo. Eu tenho que falar pro Barracão. Barracão é uma experiência que está longe de qualquer realidade, né? A gente tem escolas de músicas aqui na Baixada, sendo que nenhuma escola de música é tão acessível como o Barracão, né? Porque o Barracão dá aquela liberdade de você criar a sua própria música, né? A gente chama isso de musicalização livre. E aí foi minha primeira experiência mesmo com esse aspecto, né? De você criar a sua própria música. Eu não tocava nenhum instrumento, e aí foi com o Barracão que eu aprendi a tocar o atabaque, a aprender a tocar outros instrumentos, e isso é muito importante. Eu acho que tem que ter outros barracões por aí, né, na Baixada, não só no São Bento, mas tem que ter outros barracões por aí e eu acho que é uma das nossas funções, né, que é levar o barracão adiante, as pessoas se inspirem e transformem mais barracão em barracão. E essa fazenda aqui, essas terras foram doadas para ele em 1565. Você imagina, ele se toma posse aqui em 1567. Então você tem uma longa duração. Só que, se você olhar para essa fazenda, para esse território, ele é um território que ao fundo você tem Baía da Guanabara e aos lados você tem dois grandes rios de Caxias, Rio Iguaçu e Rio Sarapuí. E no fundo você tem as serras. Então, essa fazenda também aqui, esse território, ele tem a presença dos sítios arqueológicos mais antigos da Baía da Guanabara. Tanto de população sambaquiana, caçadores e coletores, que viveram aqui por volta de 6, 5 mil anos, como de aldeias tupinambás, que estavam aqui por volta de 2.000 anos e que também estavam aqui quando os portugueses invadiram o Rio de Janeiro em 1565. Então, ao contar a história da fazenda, você está contando a história da Baía da Guanabara, da Baixada Fluminense, porque nós aqui estamos nas bordas da Baía da Guanabara. Então, as primeiras entradas, as primeiras penetrações humanas foram se assentando nas margens desses rios e da Baía. Então, você tem os sítios arqueológicos mais antigos, e é nesse território que você tem dois patrimônios históricos nacionais do Duque de Caxias, que é o casarão, que você vai passar aqui em frente, um casarão da Fazenda do Iguaçu, e a Capela do Rosário dos Homens de Cor, que é tombado como patrimônio histórico nacional. E logo aqui no porto principal você tem a Igreja do Pilar, que também é outro patrimônio histórico nacional. Sítios arqueológicos de Sambaqui, nós temos 3 aqui, só nesse trecho aqui. Então, esse território, ele é um território muito peculiar. A partir dele, você pode contar uma história da cidade, da Baixada, das cercanias da Guanabara, do Rio de Janeiro. Mas tem um outro elemento também importante, que quando os beneditinos saem daqui, essas terras passam a ser terras da União, do governo federal. E nessa época, nós vamos começar a ver essa fazenda aqui recebendo uma série de projetos políticos do governo Getúlio Vargas. Então, você vai ter aqui Núcleo Colonial, Cidade dos Meninos, uma série, estação fitossanitária, Instituto de Malariologia, uma presença das primeiras pesquisas de combate à malária aqui, várias ações de políticas públicas.
dessa era Vargas, das comissões de saneamento, que todas vieram para cá, para daqui se expandir, para fazer todo o processo de saneamento. E quando os núcleos, assim, uma das políticas foi a instalação de um núcleo colonial em São Bento. Então esse núcleo, nossa, dentro desse núcleo, uma série de... Então você quer estudar as políticas do Ministério da Agricultura, você vem para cá. Muito importante, eu gosto muito do barracão, eu fico feliz pra caramba de saber que tá rolando isso, porque é importante, eu acho que pra descentralizar a cultura, tá ligado, dos focos, assim, dos polos que, pô, sempre certas regiões do Rio de Janeiro, sempre arte só nesses mesmos lugares, assim, e aí eu acho que o barracão aqui no São Bento, pô, traz cultura pra um lugar que às vezes fica um pouco disperso, sabe, desse cenário da arte, assim, eu acho que pode botar ele mais na cena da arte que tá rolando atualmente. Acho que é muito maneiro por causa disso. E, pô, eu não sei se você aí que tá vendo tem a oportunidade de sentir como é ter pessoas perto da sua casa fazendo arte, mas é muito bom, aí posso falar que é bom pra caralho. Então, assim, nesse território você tem vários, a gente chama de pegadas deixadas pelo homem no tempo aqui. Então você vai encontrar um sítio arqueológico, você vai encontrar uma cerâmica, você vai encontrar patrimônios coloniais, você vai encontrar vestígios da época de Getúlio Vargas e, mais ainda, você tem as políticas da era de Juscelino Kubitschek, Reduc, certo? E da época da ditadura, como, por exemplo, o lixão do Jardim Gramacho. Mas nós temos agora os areais do Amapá, nós temos o assentamento do MST, da Terra Prometida. Nós temos uma ocupação aqui, São Bento, urbana, do Menemelê, e nós temos as várias ocupações recentes. Tudo são pegadas deixadas pelo homem no tempo e que nós transformamos em documento, ou seja, em algo a ser investigado, a ser compreendido, a ser guardado, a ser protegido. Mas o museu, ele não trabalha com o museu tem uma pegada muito forte na pesquisa da história da cidade, investe muito pesadamente na formação continuada dos professores, para incluir a cidade no currículo vivido da escola, mas também de transformar esse território em um lugar de investigação, de pesquisa, mas não somente pelo amor ao passado, mas para pensar em intervenções no presente. Então, estamos preocupados com o presente, estamos preocupados também em garantir um status para a Baixada Fluminense, para a nossa cidade do Duque de Caxias, como um lugar de memória, um lugar de história, um lugar que a ciência pode estar e deve estar, um lugar que você pode estudar geologia, você pode estudar arqueologia, aqui que você tem um rico patrimônio cultural, de resistência, inclusive, reisados, terreiros clássicos, né? Uma série de experiências populares, culturais, alternativas, que precisam também ser objeto de investigação, precisam de visibilidade, precisam de financiamento. Então o museu ele faz um pouco isso. Ele não trabalha sozinho, ele trabalha em rede. Então ele tem nós temos as universidades, que são nossas parceiras, os museus comunitários, os museus sociais que se organizam numa rede, que é a REMOS do Rio de Janeiro. Então nós temos 34 museus no Rio de Janeiro que são museus de periferia e de favela. Nós nos ajudamos mutuamente, organizamos eventos em parceria. Então, assim, o museu faz bastante coisas porque faz em parceria, você entendeu? Você pensa num patrimônio, e também nos grupos culturais da Baixada Fluminense, eles têm pouco investimento. Assim, é como se nós não existíssemos às vezes, não é? Então, e fazem coisas fantásticas. E com recursos às vezes zero. Mas não tem no mesmo tratamento. Eu acho que é uma segregação cultural.
Mas isso não faz com que a gente deixe de fazer. Isso não tem sido visto para nós como desculpa para não fazer. Pelo contrário, na medida que nós não temos uma presença do Estado efetiva, é a sociedade civil que vai se mobilizando. Eu vou dar um exemplo para você. O Museu Vivo do São Bento, ele foi criado no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Mas foi a partir de quê? Da luta dos profissionais da educação, que colocaram como reivindicação a criação do museu para tratar da história da cidade, na sala de aula. Os professores estavam muito acostumados a pensar uma ciência fora daqui do território. Então você estuda geologia, geografia, história, tudo fora do aluno, tudo fora de nós. Uma coisa que me incomodava quando eu fui fazer faculdade é que todo mundo dizia que o homem é o sujeito da história, mas nunca era eu o homem que estava ali sendo visto. Era o outro homem, entendeu? Engraçado, eu alfabetizei muito tempo e tinha uma parte que era sobre bairros. O nosso livro que tinha na escola apresentava um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Não era o bairro daqui de Jardim Primavera, de Saracuruna, de Cangulo, de Campos Elíseos, do São Bento. Era um bairro que não era os nossos. Então é interessante isso, né? Porque sempre a história do outro que é boa, sempre a história do outro, o patrimônio do outro, sempre a cultura do outro. Mas a gente queria mostrar que não, que a gente aqui tem potência, que a gente é um lugar de memória, de história, de patrimônio. E aqui, a Baixada Fluminense, a vida vale muito pouco. A gente tem aqui um histórico de presença de grupo de extermínios. E viver aqui é sempre um desafio. E nós, então, começamos a pensar por que a vida aqui é tão barata e por que ela é tão desvalorizada. Que qualquer um te mata e ninguém vai ser investigado. Não tem apuração, não tem julgamento dessas... Você pega a época da ditadura, quando a promotora Tânia chegou aqui, nenhum julgamento tinha sido realizado em Duque de Caxias, com mais de milhares de mortos, que a Baixada Fluminense tinha uma média de 2.000 mortos por ano, exterminados. Então são pessoas que foram exterminadas e ninguém investigou e nem puniu. Eu sou o Gabriel, sou guitarrista do Barracão, conhecido como Raichinha entre a rapaziada. E estamos na correria aí desse projeto há 2 anos. E sempre tocando pela pista, fazendo os eventos culturais, fazendo acontecer. E uma maneira que a própria galera da banda mesmo é a própria galera que organiza os coletivos daqui. E a gente está fazendo um convite para você que é artista aí, que fica em casa escrevendo, pintando, cola, aparece. Se você é instrumentista, acanhado, chega lá no Barracão, vai ser muito bem recebido. E é isso. O Bruno trouxe para cá, para mim é realizador, é fantástico, é incrível, é quase inacreditável. Se parar agora, o Barracão morrer agora, para mim já realizei um sonho, já é uma coisa demais para mim é fantástico. Então você tem uma total impunidade. A gente ainda a presença de grupo de extermínios. A gente tem agora também os chamados desaparecidos, que a OAB chama de desaparecidos da democracia. No ano passado, na Baixada, foram 1.300 pessoas. Aí vem os cemitérios clandestinos. Então, isso também nos faz pensar que, para nós, a vida, que é o maior patrimônio de uma pessoa, é a sua vida. Então, assim, não é só a gente aqui lutar pelo patrimônio arqueológico, histórico, ambiental, mas lutar por maior patrimônio que uma pessoa tem, que é a sua própria vida. Então, como é que a vida é tão desvalorizada? A vida dos pobres, dos negros, a arte dos negros, dos pobres, dos trabalhadores, das periferias. Então, eu acho que por isso que a gente criou o museu. Então, ele vive com dificuldades. A gente vai encontrando pelo meio do caminho muitos amigos e aliados em tudo quanto é lugar, inclusive nas esferas governamentais. Avançamos um pouco aqui, um pouco acolá, mas não nos preocupamos muito de conseguir o ideal, mas de fazer o que é possível fazer.
E assim, as experiências que a gente vai construindo na formação, na construção do conhecimento, na organização de uma exposição, na ida na escola fazer um trabalho com os professores, isso aí que vale a pena, entendeu? Esse trabalho. Então não é aquele museu, é um museu de percurso, você chega aqui, o cara sai andando pelo bairro e nós vamos contando a história da cidade. Sábado pela manhã nós temos capoeira com o mestre Lula, é gratuito, então quem quiser, principalmente as crianças, mas adultos também, pode vir para cá todos os sábados pela manhã. Quinta-feira nós temos à tarde um grupo de mulheres artesãs. Esse grupo é um grupo muito afetivo, muito bacana, são elas mesmas, é elas por elas mesmas. E elas trocam conhecimento, trocam pesquisas. Elas organizaram agora recentemente, muito bacana, uma exposição das bonecas pretas. Elas são museu, elas fazem museu. E temos um grupo de jovens e de crianças que são jovens agentes do patrimônio. Todas as quintas eles estão aqui à tarde, se formando para eles serem os defensores dos patrimônios desse território. Temos um curso de História da Baixada Fluminense, uma vez ao mês, aqui de 9 às 13, são sábados, durante o ano todo. Temos uns seminários, que também, sempre você pode abrir o nosso site, que sempre tem rolando uma coisa. As exposições temporárias aqui é a nossa sede administrativa, então aqui a gente tem exposições temporárias. Mas, quando nós saímos, nós participamos das agendas e de eventos que ocorrem no território todo. Então, nos articulamos, né? Então, se tem uma festa, festival de cachaça no restaurante Mussarela, que faz parte do percurso secundário, a gente vai lá tomar uma cachaça. Ou quando chega um grupo para visitar, chega da universidade, chega do SESC, vai almoçar aqui, porque aqui o cara vem, tem que gastar umas 2 horas para visitar o percurso. Aí nós levamos para almoçar no restaurante. E aí ele conhece um pouquinho o restaurante, conhece um pouquinho a cultura, a comida nordestina, a cachaça. Aqui tem o Reisado Flor do Oriente. A Reisado tem seus eventos. Então a gente vai... Então a ideia nossa aqui é que quando você pensa em território, no território tem muitas pérolas, muitos segredos, e que a gente pode estar construindo uma integração, você me entende? Um vai no evento do outro e quando um está ameaçado, todo mundo vai lá ajudar. É assim, museu comunitário. Se fosse bem explorado turisticamente, Tem muita potência, porque o museu ele construiu um projeto de museografia urbana, recuperando várias edificações que são patrimônios da cidade. Você vai ver aqui, o casarão agora está sendo restaurado pelo IFAM. Foi uma luta árdua. Já vai começar as obras da Igreja do Pilar. Nós estamos lutando para a obra aqui agora e para a obra das outras tulhas. Mas tem um sambaqui aqui no percurso, nós temos um sítio arqueológico, é um sítio escola. É muito bacana. Então, assim, a luta é dura. Às vezes a gente não consegue vencer, mas muitas vezes conseguimos fazer coisas maravilhosas. Você pode botar no Google lá Museu Vivo do São Bento, que nós temos um site, e nosso telefone é 2653-7681. Você pode ligar para fazer um agendamento, os agendamentos são sempre em grupo, e você pode ou entrar num grupo já existente, ou organizar um grupo para fazer o percurso.